Afinal de contas, o que é a lei da atração? Simplesmente é tudo aquilo que você emana para o universo. De uma certa forma, você atrai isso para sua vida. Você já conheceu aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa bem próxima de você, que a pessoa simplesmente ela é medrosa, tem medo de tudo, medo de sair na rua, e aí, adivinha, as piores coisas acontecem com essa pessoa. Quebra o carro, a pessoa é assaltada. Se você já teve uma pessoa com essa experiência que eu tô te falando? Deixa aqui nos comentários. Você já teve aquele amigo próximo que era bem medroso, parente, e aí você sai com o cara e aí simplesmente dá ruim. Eu vou contar uma história particular. Eu tinha um vizinho, hoje ele já mudou, mora em outro lugar. E desde criança, né, sempre fui corintiano. Hoje eu nem vou em estádio, mas na minha adolescência, até os 15 anos, eu gostava muito de ir em estádio assistir jogo. E esse meu amigo, ele é corintiano também. E era um cara sempre medroso, era todo mundo moleque na época, tinha sempre medo. E aí eu fiquei insistindo, falei, vamos lá e tal. Na época, o Corinthians jogava no Pacaembu. Vocês acreditam que o cara foi com tanto medo que foi um jogo contra o Santos? Você acredita que, tudo bem, o Corinthians ganhou o jogo, teve um desentendimento lá no final? Eu sempre fui no estádio um monte de vezes, nunca aconteceu nada. Você acredita que teve uma complicação, uma briga lá? E aí, tacaram uma pedra na cabeça do cara. O cara teve que sair dali, tomar ponto na cabeça. Era pra gente sair, comer um lanche, tivemos que ir pro hospital, ou seja, aconteceu tudo de ruim. Mas, ou seja, isso podia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas qual que é o ponto que eu quero te falar? É que ele foi com tanto medo pro estádio de futebol, já foi emanando tanta coisa ruim que podia acontecer, que de uma certa forma o universo trouxe isso pra ele. Esse vizinho meu acabou tomando uma pedrada, tomou 5 ou 6 pontos na cabeça e não foi mais. E depois daquele dia eu sempre fui no estádio e nunca aconteceu nada. Podia ter acontecido comigo? Sim. Mas sempre que eu ia para esses eventos ou outros lugares, eu já ia com uma energia boa, emanando coisas boas para o universo. E isso se aplica em tudo na sua vida. Tudo que você for fazer. Se você tiver com medo de ser demitido no seu trabalho, adivinha, você vai ser demitido no trabalho. Se você tiver com medo que aconteça alguma coisa na sua vida, adivinha, isso vai acontecer com você. E agora, a lei da atração, uma coisa que eu percebi como uma experiência de vida, o universo, ele não que ele seja indiferente, mas de uma certa forma, ele não entende muito ações se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Porque a maior prova disso é que a gente vê muitas pessoas boas colhendo coisas que não são boas. E por um outro lado, quem que você já conheceu que é aquela pessoa que só fez proeza na vida e se deu bem? Ou seja, muitas vezes o universo ele não reconhece se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Porque se fosse assim, como que pessoas boas iam colher coisas que não são boas e pessoas que não são tão boas assim acabam se dando bem na vida? Entende? É aí que é o segredo. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que não é boa, ela emana uma energia de positividade para o universo, mesmo fazendo coisas ruins, e ela acaba tendo uma vida próspera. E outras vezes você pega uma pessoa que ela é boa, mas só que ela emana energia de dúvida, medo, e aí acaba acontecendo coisas ruins com essa pessoa. E eu demorei muito para estar aprendendo isso, para estar passando para vocês hoje. Ou seja, acaba não importando se você é uma pessoa muito boa, trabalhadora. O que importa é o que está dentro de você, a energia que você vem emanando para o universo. Ficou claro? Ou seja, então você começa a entender que o universo ele parece, porque se você olhar por um ângulo, parece que você está sendo injustiçado, porque às vezes você é uma pessoa boa e nada dá certo na sua vida. E às vezes pessoas que não são boas se dão bem. Por um lado parece que é uma injustiça, mas só que não é. É a forma como você se comporta de dentro para
fora, galera. É uma coisa muito bizarra isso, se você for parar para pensar. Mas acredite, acontece com qualquer pessoa. Aqui no nosso canal a gente fala de investimentos, fala de desenvolvimento pessoal, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, até nos investimentos, eu tava no começo do ano, tava com uma carteira de investimentos, não tava performando como eu queria, tinha algumas incertezas, e eu emanei para o universo, nossa, eu preciso encontrar algum tipo de investimento que vai me garantir com certeza que eu possa ter uma aposentadoria, que eu possa ter um patrimônio. E aí teve umas movimentações na economia, abriu uma janela e eu consegui fazer esse investimento, entende? Ou seja, tudo que você pensa e o que você tem dentro de você acaba se materializando. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pensa, principalmente com aquilo que você pensa, aquilo que você assiste. Galera, você tem uma noção, essas pessoas que assistem essas notícias ruins que passam aí, documentário, você sabe, essas notícias ruins da vida, documentário, eu não vamos citar nome de programa aqui, atropelamento, coisa que acontece na cidade, tudo bem e tal, a gente tem que se importar com as pessoas, mas a partir do momento que você começa a absorver essas notícias ruins que aparecem na televisão, isso começa a fazer parte do seu cotidiano. Olha, eu conto tem muito tempo que eu não assisto canal aberto na televisão. Eu tenho a televisão, assisto Netflix, alguma coisa no YouTube, eu conecto meu celular, mas canal aberto com notícias ruins, eu mantenho bem longe de mim, porque de uma certa forma, você acaba atraindo isso para você. Desde tudo que você acessa na internet, tudo, entende? Então você tem que selecionar muito bem a energia que você tem dentro de você, porque tudo contribui para o seu bem e para o seu mal. Se você frequenta ambientes que são tóxicos, que só tem galera que tá, sabe, que só quer falar de balada, de vício, de cigarro, de bebida, não, nada contra, mas esses ambientes muitas vezes têm uma frequência que é muito baixa. Diferente de você estar frequentando um ambiente onde as pessoas elas falam sobre network, startup, acaba sendo muito diferente. E isso, a lei da atração, ela é muito clara. Quando você realmente quer alguma coisa e se movimenta, porque você precisa se movimentar também. Porque tem pessoas que elas emanam um pensamento, eu quero ficar milionário, eu quero ficar rico, eu quero ter R$1 milhão, mas só que o que você está fazendo para isso também? Porque o universo, ele precisa de ordens claras e específicas. Olha, eu quero ficar, você tem que ter uma definição, eu quero prosperar na minha empresa, no meu negócio, no meu trabalho, entende? Ganhar na loteria. Você tem que ter uma ordem muito específica do seu pensamento, porque se for uma coisa assim muito genérica, uma informação assim muito vaga, acaba sendo difícil para o universo interpretar, entende? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, dá um curtir aqui no nosso vídeo, compartilha com seus amigos e familiares. Agora a gente vai começar a postar vídeos aqui todos os dias no nosso canal. A gente estava parado aqui para uns projetos aí que a gente emanou para o universo e graças a Deus deu certo. Te aguardo no próximo vídeo e tchau, tchau!